Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. Continuar a ideia aí, nós estamos falando de Pitágoras, continuar essa contextualização aplicando hoje, né? Então, nós vamos pegar essas fórmulas, essa sopinha de letras, como nós já comentamos algumas vezes, e vamos aplicar. Quem vai ser a voz de vocês no chat, colocar o que vocês estão comentando, dizendo, vai ser o professor Osmar. Boa tarde, Jonas. Boa tarde a todos que nos acompanham do nono ano aqui pelo Centro de Minas e Educação de São Paulo. Eu realmente vou acompanhar o chat aqui, as interações de vocês, as respostas que vocês mandam, os comentários. Coloca a cidade de onde você está falando, tá? A escola também, para a gente dar uma identidade a você. É isso aí, Jonas. Então, hoje, para essa aula, nós vamos continuar a ideia aí, né, dessa aplicação do Teorema de Pitágoras. É a habilidade 14 do nono ano. Então, EF09MA14, que fala sobre essa aplicação aí da relação de Pitágoras. Então vamos retomar antes, né, um pouquinho, Osmar, sobre o que foi na aula passada. Então, nas aulas passadas nós vimos esse sopinha de letra, esse mundaréu de atividade, né, de aula. Então, nessas habilidades aí que vocês vão ver, então, nós temos o seguinte, ó. Então, eu tenho um triângulo retângulo ali, né, Osmar? Em laranja. Sim. Aí eu tenho o lado A e eu tenho a altura dele ali que já foi traçado. Ó, a altura aqui que foi traçada. Beleza. Então, é a projeção ortogonal que nós vimos em aulas anteriores. Dessa projeção, nós temos, então, nomear os lados, os catetos aí que nós podemos encontrar. Então, eu tenho um deles como M, um deles como N, o lado M, o lado B e assim por diante. Que é o que eu tentei desenhar aqui, Osmar. Ó. Tentei fazer o desenho aqui. Então, eu tenho o seguinte. Então, eu tenho esse lado A, que é a hipotenusa, né, relacionado ao lado do cateto. Eu tenho os lados C e B aqui, né? Então, eu tenho a hipotenusa A, os lados C e B, que são catetos. Depois da projeção ortogonal H aqui, eu vou ter o lado M e o lado N. Aonde eu chego? Eu chego nessas equações. Então, eu tenho A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que é o Pitágoras, que nós vamos usar hoje, né? Nós temos A vezes H, então tem a projeção. Vou até pedir para o diretor me mostrar aqui. Presta bastante atenção nisso. Eu vou tentar mostrar para vocês como eu geralmente, não é decorar, mas tentar entender como eu posso lembrar dessa aplicação. Peça assim, ó, altura. Eu tenho a altura aqui, H. Se eu multiplicar pela base, multiplico os dois catetos. Então, A vezes H, eu posso encontrar B vezes C. Essa é a ideia. Se eu colocar altura ao quadrado, então a altura aqui ao quadrado, se eu colocar, o que eu posso ter? Eu multiplico aí, eu vou multiplicar o seguinte, as duas projeções ortogonais. Então, eu vou ter H ao quadrado, M vezes N. Beleza? E se eu fizer outra? Eu tenho outra relação, então eu vou pegar o C ao quadrado. Então, se eu pegar o C ao quadrado aqui, ó, o termo C, o que eu vou fazer? O que eu vou mostrar? Eu vou ter o seguinte, esse lado M, dessa projeção ortogonal dele, né, nesse lado mais curto aqui, vezes todo o comprimento A. Então, que eu vou multiplicar por todo esse comprimento A. A mesma coisa eu vou fazer para o outro lado. Então, o B ao quadrado aqui, ó, eu vou multiplicar pela projeção N e todo o A, que é toda essa reta aqui. Lembrando que o A é toda essa reta aqui. Beleza? Seria mais ou menos essa ideia, nesse contexto aí. Vou até pedir para mostrar de novo a telinha para eles. A outra, diretor, do slide, que ali vocês vão encontrar, então, todas essas equações que vocês já viram, que nós já fizemos a prova, digamos assim, né? Que nós já fizemos a prova e essa projeção. Sempre lembre, coloca essas equações, né? Essas relações, que ela é muito importante, que nós vamos usar ao longo dessa aula, né, Osmar? Verdade, Jonas. A gente já vem insistindo, né, nessas projeções, nesse triângulo e retângulo, em algumas aulas. E aí fica até uma sugestão pessoal, né? Qualquer dúvida, retoma as aulas anteriores, né, para dar uma embasada naquela dúvida que vocês têm. É fácil os exercícios também, acho que é importante, né? Beleza. Então, essa ideia aí de tenta refazer, tenta ver ali, ó, tenta
jogar números para ver se dá certo ou não, para ver se essa relação é muito importante ou não. Vou tentar relembrar aí com vocês. Geralmente um triângulo que a gente já vê várias vezes, mas tentar relembrar ele no contexto. Na telinha de vocês está o seguinte, ó. Então eu tenho um triângulo lá, 30, 40 e 50 são os lados desse triângulo, e ele vai para aplicar o teorema de Pitágoras para ver se é verdadeiro. O que ele fez? Ele colocou o a ao quadrado ali, mais o b ao quadrado é igual a c ao quadrado. Ele utiliza letras aí aleatório. Você não necessariamente precisa sempre utilizar a mesma letra. O que você pode fazer? Então eu tenho aqui, ó, sempre eu tenho que entender, eu vou tentar fazer aqui, ó, um triângulo, né? Tentar mostrar um triângulo retângulo para todo mundo. Eu tenho que entender o seguinte. Então eu tenho um triângulo retângulo. Ângulo reto, oposto ao ângulo reto, ou seja, do outro lado, pensa, do outro lado desse ângulo reto, eu vou ter a minha hipotenusa. Nesse caso ali no desenho para vocês, era o valor de 50. Se eu tenho hipotenusa, o que sobra? Catetos. Sobra cateto. O que sobrou dos dois lados? Então eu tenho aqui 40 e 30 como cateto. Na equação, na simbologia que vocês vão ver aí, na equação nós sempre vamos ter, né, no modelo, basicamente a hipotenusa ao quadrado, a soma dos catetos ao quadrado. Usem a letra que você vai usar, tanto faz. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer direto para vocês verem que dá certo. Então eu pego hipotenusa ao quadrado, eu tenho que ter os catetos, então cateto aqui, ao quadrado. Vamos ver se essa relação é verdadeira. 50 ao quadrado, 2.500, né, Osmar? 2.500, Jonas. Então, 2.500 aqui é o valor do 50 ao quadrado. E 30 ao quadrado? 900, Jonas. 900. 40 ao quadrado, 1.600, não é isso, Osmar? Perfeito. Beleza. Se eu somar esses dois aqui, ó, somando esses dois valores, eu vou ter o quê? 2.500 tem que ser igual a 2.500, ou seja, verdadeira essa opção. Eu geralmente gosto de escrever, aí é particularidade de cada um, eu gosto de escrever assim, ó, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Eu geralmente escrevo essa relação, eu gosto muito dessa forma. Outras pessoas escrevem de uma outra maneira, né? Diferente, né, Osmar? Sim, mas aí eu particularmente também prefiro colocar a hipotenusa à frente, mas é uma particularidade mesmo. Beleza? Então, nessa relação aí, o que vocês vão ver, né, nós que vamos observar nesse triângulo, é sempre essa relação, no caso de Pitágoras primeiro, e a aplicação. Mas não necessariamente são todos os valores que nós vamos encontrar. Na telinha de vocês, eu vou até dar uma facilitada depois, vai aparecer essa primeira atividade. Ó. Olha aí comigo. Então, nessa primeira atividade, quero que vocês anotem aí no caderno, deixa lá anotado, é muito importante vocês terem essas observações, que é o seguinte. Para reforçar a estrutura de um esquadro é uma régua que parece um triângulo, né? Que ela é um triângulo, né, Osmar? É verdade, tem a característica de ter um ângulo reto. Isso, ela tem um ângulo reto ali. Então, Mariana decidiu colocar nele uma barra, que é essa barra em X aí que vocês estão vendo, que é, no caso aí, o valor que eu vou querer descobrir. De metal, conforme mostra a figura. Qual dele será o comprimento da barra de metal? Então vamos lá, vou até voltar aqui para o primeiro exemplo que eu pintei aqui e desenhei. Vocês têm que ver o seguinte, então vamos lá. Eu tenho o valor tanto de C e o valor de B aqui. Eu tenho esses dois valores aqui. Ok. Eu não sei o A, que é meu X, então eu não sei, desculpa, lá o E é Y, né? Então, o A lá é Y, o valor de A é Y, e o valor de H ali é X, no desenho que vocês vão ver lá. Então, eu tenho que descobrir primeiro esse, então eu vou descobrir o Y, depois eu vou descobrir o valor de X, que é a tal pergunta aí que eu quero descobrir. Lembrando, os dois lados aí, no caso, do triângulo que vocês vão encontrar, vão ser 12 e 9. Então, esses dois valores aqui, um é 12, o outro é 9 aqui. Então, eu quero saber aí desse triângulo, né, desse esquadro, qual que é o valor de X, ou seja, qual que é o valor de H. O que vocês têm que fazer? Escolher aqui, ó,
vocês vão escolher qual melhor facilita para vocês. Tem várias formas de fazer, né, Osmar? Sim. Tem vários modelos. Escolham o que melhor adequa, o que melhor facilita aí para vocês. Então, dessa atividade, como é a primeira aí, ó, vou dar 3 minutinhos para vocês. A gente já retorna com a resposta. Bom trabalho. Retornamos com as interações aqui, Jonas, muita participação, tá? E agradecer ao professor Rufino, ele deixou um recado aqui no chat para os alunos, não esquecerem de extrair a raiz quadrada. O pessoal acho que não prestou muita atenção, não? Porque está cheio de 225. Obrigado, viu, Rufino? Sempre importante, tá? E aí, mas teve alguns alunos, realmente, de fato, extraíram a raiz quadrada aqui. O caso da Jéssica, do Zé Augusto, do Hélio, da Maria Giovana, e todos colocaram aqui, Jonas, tá, que o X é 15. Boa. Então, no caso aí, vocês colocaram, vocês fizeram parte do exercício, faltou aí uma outra parte do exercício que era encontrar o valor de X. Vocês acharam certinho o valor de Y. O alerta do professor Rufino. Boa, isso aí. Isso mesmo, tirar a raiz é importante, né? Então, vai aparecer na telinha para vocês a resposta, que é a seguinte. Então, eu tenho lá o triângulo, eu encontro o valor de y, no caso, a hipotenusa. Então, y ao quadrado é o 9 ao quadrado mais o 12 ao quadrado. Então, resolvendo, eu encontro 15. Só que o valor de x era, no caso, aí da projeção. Lembra a projeção ortogonal? Então, x vezes o y, que era o a no caso, né? Eu tenho como 9 vezes 12, que é o a, que é o b vezes o c. E aí eu encontro 7,2. Vamos tentar resolver isso um pouquinho melhor aqui, escrevendo. O que eu fiz aqui? Ó? Vou até pedir para o diretor mostrar.
eu inverti o triângulo para fazer da gente no modelo que a gente mais enxerga aí. Então, eu peguei o triângulo lá, eu rodei ele. No que eu rodei, eu tenho lá o 12 e eu tenho o 9. Então, eu encontro esses dois valores e eu tenho aqui o valor de y. Beleza. Eu vou, então, na ideia que nós utilizamos aí de Pitágoras. Então, eu tenho a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Beleza. Quem é o a nesse caso aqui? O a é o meu valor de y. Vou substituir lá. Então, eu tenho aqui, ó, y ao quadrado. Beleza. Vamos lá, senhores. Prestem bastante atenção. Quem é o b? O b, nesse caso aqui, ó, é o 9. Então, eu tenho como 9 ao quadrado. E o c? O c, esse é o do outro lado aqui, ó, é o 12. 12 ao quadrado. Então, vamos lá, Osmar. 9 ao quadrado. 81, Jonas. 81, beleza. Então, 81. E 12 ao quadrado? 144. Ótimo. 144 mais 81? 225. Beleza, aqui, ó. Até aqui, acredito que muitos chegaram, né, Osmar? Muitos, muitos mesmo. Acredito que esse é o valor aí, muitos encontraram. Só que não é a resposta, tem que tirar a raiz quadrada, né? Ou seja, raiz de 225 aqui, 15. Beleza. Esse expoente 2 virou raiz quadrada, é isso? Isso mesmo. Perfeito, hein? Rápido Isso e mesmo. eficiente. Então, esse é um dos modelos aí que nós encontramos, no caso, a hipotenusa ou valor. Boa. Só que não era só essa resposta, né, Osmar? Não, Nós tínhamos que tirar o valor de x. É verdade. O x, no caso aqui, ó, era o que a gente chamava de h. Então, na equação, né, no modelo que nós tínhamos a vezes h, b vezes o c, que é o modelo ali que eles encontraram. Então, eu tenho o a como 15, que é o valor que eu encontrei aqui do y, que é o y aqui, né, que a gente substituiu como y. O h vai ser o meu x. Então, 15 vezes x, aí vai ser o valor. E 9, que é o b, vezes o c, que é 12. Fechado? Fechado. Então, vamos lá. Quanto é 9 vezes 12, Osmar? Opa. 9 vezes 12. 108, Jonas. 108? 108. Beleza. Para simplificar, é a mesma coisa que dividir os dois lados, né? Ou muitos professores, inclusive eu, às vezes utilizamos o passa dividindo, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir aqui por 15. Vai me sobrar x. E no caso, 108 dividido por 15, tem que dar lá o 7,2, que é a resposta que eu gostaria de encontrar. 7,2 é a resposta aí no caso da altura. Ou seja, quando ele for colocar essa placa ali, ele tem que encontrar o valor de 7,2. Tome esse cuidado, que nessa expressão aí que vocês estão vendo, que é a resposta como 7,2, era a da pergunta. Tem que tomar muito esse cuidado, porque, por exemplo, numa avaliação, poderia aparecer o valor 15, Sim. poderia aparecer o valor 225, Com e aí a certeza. pessoa for lá e vai seco, né, para assinalar. É. Lá na múltipla escolha tá ali, ó, na frente, né? Bem comum. Tem que tomar cuidado. Então tem que tomar muito esse cuidado, porque nesse modelo aí que vocês vão encontrar, vocês vão utilizar aquelas expressões. Qual que é a ideia que geralmente eu utilizo aí? Nessa que vocês fizeram. A altura vezes a base é o a vezes o h. E eu multiplico os dois catetos. No caso aqui o b e o c aqui, ó, é o outro cateto que eu tenho que multiplicar. Beleza, né, Osmar? Beleza. Ana Vida, olha que nome bonito. Né? E ela perguntou, professor Jonas, como faço para descobrir o valor do x? O professor Jonas acabou de falar, Ana Vida, belíssimo nome. Isso mesmo. Então, o que eu fiz aí? Eu usei a relação do a vezes h, o b vezes o c. Substituí o a por y, que era o 15, e os outros dois valores, o b e o c, como o 9 e o 12, como vocês viram anteriormente. Essa foi a ideia aí da construção desse exercício. Vamos tentar um próximo, para tentar construir também uma ideia de interpretação. No próximo exercício aí, ele vai ser dividido em algumas partes. Então, tá assim, ó. Uma ciclofaixa foi construída em um jardim de uma praça conforme a imagem. Os caras amam geometria, né, Osmar? Então, construíram essa praça aí no formato triangular. Bastante comum. Para facilitar. E aí, toda essa
parte em amarelo, que são as linhas, são os catetos e a hipotenusa, são os valores aí, no caso, dessa ciclofaixa. A pergunta A bem simples aí, ó, bem fácil para vocês responderem. Quanto vai percorrer um ciclista que deseja ir do ponto A, ao ponto A ali onde ele está, até o ponto D? Olha que simples. Então, ele vai do ponto A até o ponto D. Lembrando que é o trajeto mais curto. Perfeito. Não é tipo assim, eu quero fazer qualquer trajeto. Quero usar e o mais curto. Perfeito. Também quero ser inteligente, não quero andar muito. Então, como essa é bem simples aí, eu acredito que a maioria vai acertar, 2 minutinhos e a gente já retorna com a resposta. Bom trabalho. Nossos estudantes do 9º ano. Antes, porém, professora Gisele, lá da Escola Estadual Alzira Salomão, conosco aqui. Obrigado, Gisele. Yasmin, lá da Escola Estadual José Feliciano Miziara, lá de São José do Rio Preto, participando bastante aqui com a gente, enviando as respostas. Dentre elas, ok? João Vitor, Carlos, Luiz Fernando, Jéssica, Gisele, Gustavo, e por aí vai. Todos, quase unanimidade, Ana, 50 metros. Boa, isso aí. Estão prestando bastante atenção, que é importante, né? Muito. Essa relação só foi colocada para vocês sempre entenderem o valor de A. Basicamente, exercício aí era para vocês entenderem que nós vamos utilizar o valor de MN aí, futuramente. Então, essa representação é o valor de A. Então, na telinha vai aparecer a resposta. Como muitos colocaram aí, né? Resposta, 50. 18 mais 32, 50. Vou passar a vergonha aqui um pouco, Osmar. Vou tentar fazer esse triângulo. Então, aqui, ó, fazer o triângulo. Então, esse triângulo aqui é um triângulo muito bem feito pela minha pessoa. E esse triângulo aí tem uma representação, lógico, a gente tem que pensar, né, que ele forma um ângulo de 90 graus e aí eu tenho os valores. Claro, aqui é 18 e o outro valor era 32, não é isso? Então, sim, 32. O valor do comprimento do ponto A até o ponto D é essa reta aqui. Se é essa reta, o que eu tenho que fazer? Soma 18 e 32, encontra 50 metros, que é a distância ali, no caso, que ele vai percorrer. Lembrando, eu montei esse triângulo aí, vocês têm que observar esse triângulo, que lembra o A, esse comprimento inteiro aqui, ó, o A vale 50. Então, o valor do comprimento inteiro ali vale 50. Essa é a ideia aí do contexto relacionado a isso. O que nós temos que observar muito aí, né? Tem que observar bastante. Toma cuidado
preste bastante atenção no quê? Nos valores e no que é cada lado desse triângulo. Então, eu sei o A. Eu sei o valor de M, eu sei o valor dos outros, aí vocês vão encontrar ao longo da trajetória. Então, se eu sei o valor aqui, eu posso encontrar qualquer outro valor. Então, aqui seria o H. Esse valor, no caso, aqui é o M. Aqui é o N, né, Osmar? Aqui Sim, é o C. Aqui é o B. Então, esses valores aí que nós substituímos aí, são sempre os valores do triângulo. Por favor, coloca lá no seu caderno, deixa bem anotada essa expressão. Esse triângulo aí, ele pode ser, no caso, lembra que são 3 triângulos? Toma muito cuidado nessa representação que você vai ver muito ele, beleza? Vamos tentar uma próxima aí um pouquinho mais elaborada relacionada a essa atividade. Vai aparecer na telinha aí para vocês que é o seguinte. Então, nessa atividade 3 está assim, ó. Uma ciclofaixa, então, foi construída, esses pontos amarelos aí, tal, essas retas amarelas, beleza. A pergunta é, quanto percorrerá um ciclista que vá do ponto A até o ponto D, passando por B? Ou seja, ele quer ir, em vez de uma reta, aí, como vocês viram, ele vai percorrer o outro lado. Ó. Vou até pedir para o diretor mostrar aqui para mim. Ó. Aqui é o ponto B. O que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui. Ó. Ele vai percorrer essa distância, digamos assim, maior, né? Então, ele quer saber esses dois valores. Para vocês fazerem isso, eu preciso saber o valor de C e o valor de B. Então, pensa lá. Quais são os valores aí que vocês precisam para achar tanto o C quanto o B para poder relacionar? Como vai demorar um pouquinho mais essa daí, geralmente a gente não faz isso, eu vou dar 4 minutinhos para vocês, aí 2 minutos para achar tanto o C quanto o B, para a gente já voltar aí com a resposta. 4 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho para vocês.
Retornamos com as interações aqui, Jonas. Situações bastante interessantes aconteceram nessa atividade. Acho que o tempo, não é? E a gente lê muitos comentários sobre isso. Eu acho que esse foi um tempo ideal. A gente ouve muitas situações que às vezes fica um pouquinho corrido. Que bom que eu acertei. Acertou. Acertou realmente. Tá? E aí, para não fugir à regra, a gente tem situações aqui de alguns alunos, né? A Marina, a Maiara, que disseram, por exemplo, que não entenderam a resolução do exercício. Está dentro da normalidade, meninas. Não se preocupem, tá? Ou se preocupem, né, em refazer, em tentar prestar atenção. É essa a ideia. Tem que ir atrás também, né, Osmar? Exatamente. Tem que procurar novos exercícios, novas atividades. Isso, mas não vai achar que eu errei e tal, é o fim do mundo. Longe disso, tudo bem? É insistência, persistência, o professor Jonas acabou de falar, e a gente tem que buscar. Tudo bem? Professor Júlio, lá da Escola Estadual Baudílio Biagi, lá em Ribeirão Preto, ele falou que está assistindo as aulas com o pessoal, os alunos lá do 9º ano dele. Obrigado, Júlio. Professora Mercedes comentou dessa questão. Pessoal, sem pressa, que dá tempo. Acho que surtiu efeito, Mercedes. Professora Silvia Helena, lá da PEI, eu acho que é Melita, ou Melitá, lá de Piracicaba. Tudo bem? Obrigado, Silvia, com os alunos dela também. E aí, um pessoal que mandou a resposta como 70 metros. Ainda não sei se está correta, Jonas. O Pedro Henrique, a Rebeca, o Gabriel, o Gianluca, a Laura, a Isabelle, a Jéssica, e a gente tem incontáveis participantes aqui, dos nossos estudantes, que mandaram a resposta como 70 metros, Jonas. Boa. Então, para esse exercício, para essa resolução, eu vou fazer de duas maneiras. Aí, parabéns para quem conseguiu a resposta como 70, que é a resposta correta. Eu vou fazer de duas formas que eu quero que vocês entendam o seguinte. No caso, a gente utiliza uma letra, mas eu vou fazer de uma forma no flipchart, no PowerPoint, aí, digamos assim, e depois eu vou fazer outra aqui na tela, utilizando outras letras, para ver se dá certo. Na telinha de vocês vai aparecer a resposta da seguinte forma. Então, eu tenho lá o triângulo, o 18 e o 32, e eu descobri o valor de A. O que eu posso fazer? Eu vou chamar esse seu lado esquerdo de B, e aquele lado esquerdo, o lado direito, desculpa, de C. Então, quem está do lado esquerdo é o N. Quem está do lado direito é o M. Poderia ser o contrário, não tem problema, tá? Que eu vou fazer, inclusive, aqui na lousa com vocês ao contrário. Então, eu tenho a equação que é B ao quadrado é o A, que é por isso que nós achamos o A primeiro, né? É o A vezes o N. O A nós encontramos 50. O que é o N? O N é a projeção, ou seja, é o cateto mais próximo dele. No caso, é o 18 ali, é a projeção dele ortogonal. Então, eu tenho 50 vezes 18, 900. Raiz de 900, 30. Ou seja, esse lado B aí vale 30. O que eu vou fazer agora? Eu vou encontrar o lado C. Mesma coisa. C ao quadrado é o A, que nós encontramos no começo, vezes o M. 50 vezes 32, que é esse cateto do lado. Por isso que a gente multiplica pelo lado, digamos assim, né? Então, eu tenho 50 vezes 32, 1.600. A raiz de 1.600, né, tirando a raiz dos dois lados, eu vou encontrar 40 como resposta. E aí, claro, é só somar. 30 mais 40, eu encontro o valor de 70. Vamos tentar fazer aqui, usando outras letras, tentar desmistificar essa questão da letra e da fórmula, né? Eu vou fazer o seguinte. Então, eu mudei basicamente o lado. Eu tenho, desse meu lado esquerdo agora é C, e eu vou usar o M. Então, no meu lado esquerdo aqui é C e M. Do meu outro lado, eu vou usar o B, e o outro lado ali é o N. Essa aí são os dois valores, aí, as duas letras que eu vou utilizar. O que eu fiz? Eu vou usar o C vezes o A é igual a M. Então, o que eu faço? C ao quadrado, é o valor que eu quero descobrir, eu tenho que saber o A. O A, lembra? Toda a projeção aqui, ó, que nós encontramos no exercício anterior, o A é toda aquela reta, é todo aquele tamanho ali, 50. E o M? Aí que é o ponto. O M, nesse caso, é a projeção ortogonal dele. Pensa aqui, ó, eu estou no C, ó, estou no C. Projeção ortogonal dele é para cá, ó. Projeção aqui, ó, é o mais próximo, digamos assim, é o cateto mais próximo dele. No caso aqui, é o 18. Beleza? Então, essa ideia eu fiz para o C. Vamos fazer para o B para ver se dá certo? Então, B ao quadrado. B ao quadrado
é o A, que é 50, né? No caso, o valor 50 que vocês estão encontrando. E qual que é a projeção dele? Ó, a projeção dele está para cá, que no caso é o N ali. No caso, tanto faz aqui, seria o 32. Então, essa projeção dele aí são os dois termos que nós vamos encontrar para resolver essa expressão. E aí eu vou resolver a expressão, né, Osmar? 50 vezes 18 dá 900. Então, C ao quadrado aqui é igual a 900. O outro lado, vamos tentar fazer do outro lado aqui, ó. 50 vezes 32, 1.600. Então, esses são os dois valores aí que eu encontro da multiplicação. Um eu tiro e tem que tirar a raiz dos dois, ó. Então, quando eu jogo a raiz aqui, eu jogo a raiz aqui. Então, tira a raiz aí dos dois lados. O que me sobra aqui? C como 30 e o outro B como 40. Beleza, então eu sei que um lado mede 30, o outro mede 40. Só somar, né? Então aqui é 30 e aqui é 40. Se eu somando os dois, então, 30 mais 40, eu encontro 70 metros como resposta, né? Como modelo ali para os alunos enxergarem. Beleza, né, Osmar? Beleza, Jonas. Posso mandar um recadinho aqui, ó? A professora claro. Aline tá aqui com a gente, compartilhando todas as nossas, né, angústias, né, e alegrias, como não, tá? E ela tá lá com os alunos lá da Escola Estadual Iracema Rauen Maciel, de Itapevi. Obrigado, Aline. É isso. Então, para esse exercício aí, ó, é muito importante vocês tentarem enxergar o seguinte. Então, pensa aqui, ó. Eu tenho que multiplicar pela toda a projeção e pelo pedaço do lado dela. Do outro lado, né, digamos, toda a projeção e o lado dela. Foi o que eu fiz aqui. Então, multipliquei toda a projeção e o lado dela. Fiz a mesma coisa para o outro lado. Toda a projeção, né, toda a reta A e o lado que ela foi ali representado. Então, essa foi a ideia da aula de hoje, né? Vou até mostrar para vocês só para uma revisãozinha bem simples. Então, foi a habilidade 14 do 9º ano, que é a aplicação do Teorema de Pitágoras, né, e as partes aí relacionadas. Então, como sempre, né, Osmar, para eles avaliarem a nossa aula, eu espero que Perfeito. vocês tenham gostado, foi um prazer estar aqui com vocês. Avaliarem a nossa aula, né, Osmar? Passou rapidinho, né? Hoje voou a aula. Avalia aí, gente, QR Code e o link, tá? Eu me despeço, Jonas. Até a próxima. Eu agradeço muito a presença de vocês. Gostaria, essa semana vai ter a correção da AP para vocês aí. Se eu não me engano, acho que é quinta-feira. Se eu tiver errado aí, eu peço desculpas. Vai ter a correção da AP para vocês, então prestem bastante atenção. Consulte o seu professor, avaliem a nossa aula, né? Coloque o que vocês acharam, se gostaram, se não gostaram. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, né? Até a próxima. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.